Você já ouviu falar que existe diferença na criação de meninas e meninos? Será que é verdade que realmente existe diferença nessa criação? Eu sou Matheus Macedo. E eu sou Tatiana Macedo. A gente está num mais um episódio do Zoe Talk, onde a gente vai falar sobre criação de filhas, educando filhas para a glória de Deus. O Zoe Talk é um podcast dedicado a falar de educação, família e criação de filhos, tudo sob a perspectiva cristã, debaixo da autoridade das Escrituras. E eu convido você a divulgar esse podcast, compartilhar e usar esse instrumento para abençoar outras pessoas. Como eu falei, a gente vai compartilhar hoje sobre esse tema tão importante, educando filhas para a glória de Deus. E para falar desse tema, nada melhor do que pais que tiveram essa missão. Hoje a gente está aqui com o Bispo Alexandre Barbosa, com Marília, sua esposa, e a gente quer poder ouvir muito das histórias que eles vivenciaram e especialmente os aprendizados que eles tiveram em toda essa caminhada. Eu vou deixar para eles se apresentarem e eles podem falar um pouco também de quem são essas filhas. Já adianto, né? Não adianta esconder que uma das filhas está nesse podcast e é uma das entrevistadoras, Tati, minha esposa. E não foi só uma, né? Tem 1, 2 e 3 filhas. Tem então... 3 filhas. E assim, antes deles se apresentarem, eu compartilho também que ontem a gente descobriu, eu e Tati, que a nossa segunda filha, nosso segundo bebê que a gente estava esperando é uma filha também, uma menina, vai se chamar Lara. Então a gente vai aprender ainda mais aqui hoje, porque a gente descobriu isso ontem, né? Estamos nesse caminho aí também. Então a gente queria que vocês se apresentassem, né? Falar um pouquinho de vocês, falar o que vocês fazem. Bispo, sempre surge uma pergunta: o que é um bispo? O que é que ele faz? Eu queria que falasse um pouquinho também sobre isso e vocês falarem um pouquinho aí da história de vocês. Olá, Matheus. Olá, Tati. Olá a todos. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite. Foi um convite que trouxe muita alegria ao coração da gente, porque a gente poder falar da criação que a gente deu para as filhas e da nossa experiência de vida é uma experiência muito legal, apesar que eu trato isso com muita humildade, porque eu reconheço que o mérito ele não recai numa pessoa, o mérito maior é de Deus com relação a isso. Eu poder estar aqui com Marília e compartilhando com vocês isso é uma alegria muito grande. Ele falou sobre o episcopado, sobre o bispo, né? O bispo é um supervisor de pastores. Eu tenho na minha responsabilidade um grupo de pastores na nossa região e a gente escolheu a palavra bispo porque é a palavra que está nas Sagradas Escrituras, né? Nós não poderíamos chamar de supervisor, é uma das traduções para esse nome, mas como já é uma tradição milenar da igreja, chamar os seus supervisores das regiões, né? das dioceses. Então, de bispo, eu sou bispo numa diocese aqui, mas eu sou pai de 3 filhas, casado com Marília aqui, tenho uma neta e está chegando outra, como vocês ouviram aqui. Bom, eu sou Marília, esposa de Alexandre, estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, né? Para me apresentar para vocês aí, eu sou atualmente aposentada, mas eu já enfrentei aquela batalha de ser mãe de 3 filhas, de trabalhar fora, dona de casa, esposa de pastor. Então, assim, tinha uma carga muito grande. Agora eu tô até na bonança, eu sou avó, assim... Tá até gravando podcast. Eu tô até gravando podcast, né? Então, assim, eu tô bem de boa. Deu tempo até de fazer maquiagem. Que bênção, gente, que bênção. A gente queria, né, introduzir vocês. Mas antes de a gente entrar nos temas, nas perguntas, em tudo que a gente quer conversar, a gente queria ter um tempo de oração, pedir a ajuda do Senhor, né, nesse momento. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade da gente poder conversar de assuntos tão importantes, tão necessários para a vida dos teus filhos, do teu povo, da igreja e daqueles que querem viver de acordo com a tua vontade. Pai, que nesse encontro, mais uma vez, o Senhor nos ajude a ouvir aquilo que o Senhor quer nos ensinar e que o Senhor possa usar esse instrumento, esse podcast, para abençoar muitas pessoas. É o que te oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Então vamos lá, vamos começar com perguntas, né? Para a gente começar explorando esse assunto aí tão importante. Primeira coisa que eu queria perguntar é: quais foram o maior desafio e também a maior alegria na criação de meninas? E aí pode ser a experiência pessoal de cada um, né? Cada um pode ter tido percepções diferentes dessa experiência. Okay. Primeiras damas. Tá certo. Bom, o maior desafio que eu acho que eu vivi
foi porque me disseram, né? E aí o maior desafio é a expectativa, porque me disseram que criar meninas é muito mais fácil do que criar meninos. Eu não sei como é que é criar meninos, porque na verdade eu só criei as meninas. Mas eu não vi essa facilidade, porque disseram que era menina é tranquila, menina assim, é tudo na paz. Então assim, não foi isso que eu experimentei. Então assim, esse Mas foi só o meu foi a maior partir da desafio. segunda filha que deu trabalho, né? A Não, minha esposa não deu não, né? já começou dando trabalho desde a primeira. Inclusive, eu acho que a gente devia ter a segunda filha antes da primeira, porque a gente já aprende um pouquinho, né? Já sabia mais um pouquinho, mas não. Então a gente já tem que ir aprendendo assim com a prática. E não foi isso que aconteceu. Eu não tive essa facilidade por ter meninas, né? Eu tive temperamentos fortes, muita agitação, né? Muita vontade forte, assim, um caráter assim muito, muito importante, assim, muito valente. As meninas muito corajosas, muito cheias de si. Então, eu não vi essa realidade de calmaria dentro de casa, não. Eu acho que esse foi o meu maior desafio. A gente tá falando de educação de filhas e crianças, porque depois que elas já da juventude pra cima, da adolescência pra cima, já estavam tudo mais tranquilo, né? Já tava. Porque foi difícil o suficiente na infância. Foi. Já o gás todinho foi na infância, né? Olha, gente, o maior desafio, você falou desafio e alegria. alegria também, né? Então eu vou falar logo o desafio primeiro. É porque não existia um manual para ser pai, né? Nós fomos ter filhos éramos novos e aí como é que faz isso, né? Eu ainda fui pegar uns livros para ler, eu acho que me ajudou muito isso, né? Mas a própria igreja é uma comunidade onde se compartilha muito de sabedoria de criação de filhos, então muita gente estava ajudando a gente. E depois também veio no chamado do ministério a minha preparação mesmo para ser uma pessoa que pudesse dar conta de discipular e aconselhar famílias. E claro que eu usei muito isso dentro de casa. Mas o desafio foi cada dia da minha vida e até hoje continua sendo educar filhos, você se achar muito incapaz. É uma tarefa que é sempre maior do que a gente, eu diria. O James Dobson diz que é o trabalho mais difícil do mundo, criar filhos. Eu diria que foi de todas as minhas atividades a mais desafiadora, a que eu com certeza dediquei mais tempo. Eu posso dizer sem dúvida nenhuma, eu dediquei mais tempo à minha casa do que à própria igreja, qualquer outra coisa na minha vida. Então, esse para você ver o tamanho do desafio. E a maior alegria é o resultado, ver essas moças lindas, tementes a Deus, cheios de alegria, uma paz, a gente se diverte o tempo todo quando a gente se encontra. E esse é um fruto que para mim é de uma alegria muito grande. Concordo. Existia algum desafio particular por serem meninas? Assim, eu sei que vocês não tiveram meninos, mas pela experiência de conhecer outras pessoas, de ver o funcionamento de meninos, né? Na vida em comum, existe algum desafio particular por ser meninas? Tem gente que fala que, sei lá, é mais caro criar meninas, porque tem os frufrus. Tem outras que dizem que é porque chega a fase da TPM. Enfim, eu tô dando exemplos, mas eu queria saber se vocês acharam alguma dessas fases realmente mais desafiadoras ou comparando com os amigos que tinham meninos, viam alguma diferença prática. Como é que vocês enxergam isso? Tanto desafio como alegria, né? Mais caro realmente deve ser, né? Porque tem tudo que é uma mulher, né? Então requer, realmente deve ser mais caro, mais oneroso. Mas assim, eu acredito que os dois sexos têm os desafios particulares de cada um, né? Então assim, eu não tenho nem como fazer uma comparação muito perfeita, porque eu não tive outra experiência. Mas eu acredito que tem os desafios próprios do sexo, de ser menina, né? Mas Deus ele nos mostra, né? Porque tem necessidades específicas e tem formas específicas de criar e conduzir uma menina
conforme a vontade de Deus, conforme a palavra de Deus, né? Então, ele já nos orienta como é que uma mulher deve se portar, como é que isso deve ser. Então, eu acho que esse foi o caminho, pelo menos, que eu tentei trilhar, que eu tentei usar, né, na criação deles. Essa foi onde eu me norteei, né? Então, a dificuldade existe para os dois, mas eu acho que existe uma orientação específica para cada um. Olha, eu acho que educação, de certa maneira, a gente poderia dizer que seria a mesma para ambos os sexos, mas certamente é muito diferente na prática daquilo que você precisa interagir com as meninas também. Bem, eu fui filho, né, numa casa, então imaginei, também tirei um pouco da as minhas decisões baseadas muito nisso, né? E eu tinha irmãs também. A minha casa, eu convivi muito com as minhas irmãs, uma mãe muito presente também. E aí eu imaginei que se eu tivesse meninas ia ser muito bom cuidar delas, e eu acho que foi um presente de Deus para minha vida eu ter filhas, porque a atenção, o carinho, a maneira presente, a maneira afetiva, eu desde muito cedo, do que eu já tinha aprendido, era que a gente precisaria estar muito juntinho, né? Com as meninas muito abraçadinhos também. Então eu sabia que tinha um jeito mais afetuoso para a gente poder lidar com elas, né? Isso me mudou muito, porque a gente fala como a gente pode educar os filhos, mas um dos grandes segredos é você se permitir mudar também, porque você vem normalmente de uma fase de jovem, você vem daquele início de vida adulta, e você precisa também se quebrantar mais um pouquinho, você precisa descer ao nível da criança, você precisa se tornar uma criança para educar filhos. E eu tive que me transformar completamente para poder cuidar das minhas filhas. Foi uma alegria, um prazer muito grande. Mas respondendo, é diferente. E precisa ser diferente segundo a cosmovisão cristã. Que é aí, entrando mais do lado do educador, nós cremos, acreditamos que são desafios no dia a dia, responsabilidades, papéis que precisam ser vividos, e por causa disso precisam ser preparados para a vida. Preparados para a contribuição que vão ter que dar para a sociedade, para a contribuição que vão ter que dar para a família, para si mesmos, para os filhos. Então é de fato uma maneira de se olhar diferente, ter atenção e também consequências e tentar prever que a experiência vai ser um pouco diferente no futuro de cada um deles. Perfeito, a gente está falando dessa diferença aí, né? E um tema que está muito em alta hoje em dia, a moda, é falar do feminismo, né? E aí, muitos pais também cristãos ficam nessa divisão aí do que é que a gente coloca, o que é que não coloca, o que é que presta, o que é que não presta nisso. E a gente fica, acho que também como pais de meninas, né? Eu não sei, eu acho que a gente tem um pouco mais de facilidade, talvez, de lidar com isso, mas isso seja uma dúvida de muitos pais, né? Aquela ideia de, certo, como é que eu vou educar a minha filha para quê, né? Eu vou educar a minha filha para ser dona de casa, para ser uma boa esposa, para isso e aquilo. Eu vou educar a minha filha para ela estudar e trabalhar e ganhar o mundo, né? Ou que eu imagino que é o que a gente venha buscando aqui, que é educar a nossa filha para servir a Deus, onde quer que ela esteja. Então, assim, como é que vocês veem essa diferença, né? Nesse mundo em que fala muito sobre machismo, feminismo, né? Qual é a diferença? Bom, quando a gente fala desse tema, eu me lembro de Provérbios 31, que fala da mulher virtuosa. E quando a gente lê aquele texto, ele fala que ela era tanto boa dona de casa, como ela também trabalhava fora, porque quando a gente lê ali, via que ela era empreendedora também, né? E era uma mulher de Deus, né? Então ela assumia todas as responsabilidades que ela necessitava assumir,
né? Seja em casa, seja fora de casa, seja com a família, seja até com necessitados, ele vai assim e abrange tudo isso. Então, assim, o que eu acho que é muito importante para pais na condução das suas filhas é ele mostrar qual é a vontade de Deus para a vida dela. Nada disso é limitado, né? Ele precisa entender que tem vários papéis que ela precisa desempenhar, mas que o mais importante deles é estar no centro da vontade de Deus, é ser uma mulher de Deus. E ali Deus determina quais são os papéis e as funções que ela tem como mulher submissa. E aí a Bíblia vai descrevendo várias questões, né? Mas não deixa de ser uma mulher bonita, forte, trabalhadora, né? Que assume todos os papéis, mas é uma mulher de Deus. Então, assim, é importante as duas coisas. Por exemplo, com a criança. Digo ela só para estudar ou digo ela só para aprender a lavar prato? O quê? Ou os dois? Duas coisas? Bem, eu até entendo um pouco dessa maneira que a sociedade escolhe, dependendo da época, para criar filhos, para entender o posicionamento da mulher e do homem, porque é uma maneira de decidir baseado na cultura do momento. E muda muito a cultura, o mundo muda muito. Então essa coisa do que era no passado machismo, que era no presente feminismo, esses ismos, eles na verdade precisam ser combatidos por nós, pela própria igreja. Eu me lembro mais novo, né? Eu já sou mais velho que vocês que estão aqui, então mais novo, eu pastor novo, eu estava na igreja combatendo o machismo. Os sermões, tudo aquilo dali que a gente tinha que falar era contra o machismo que existia, exagerado, exacerbado. Hoje nós estamos vendo um movimento feminista muito forte, muito forte. E você não combate esses ismos com outro ismo assim. O que a gente imagina na educação clássica, na educação cristã, é que nós temos referências para criar uma família. E a cultura vai mudar, o mundo vai mudar, as coisas vão ser muito voláteis, mas nós cremos que existem questões ligadas ao ser, ao coração de cada uma. Nós estamos falando aqui das meninas, educação de meninas. E já aconteceram tantas transformações, né? E elas precisam ser preparadas para as outras que vão vir, né? Então, como um ser humano amadurece? Sabe, hoje nós temos uma cultura que está produzindo e tem uma dificuldade enorme de ver um jovem desse, uma criança dessa amadurecendo. Ela mistura as etapas, né? Então o problema é que os homens estavam extremamente infantis, entrando pela idade, avançando pela idade e permanecendo como adolescentes, né? Hoje a gente já começa a ver também mulheres assim, representando esse comportamento que tem muito a ver de um certo egoísmo, de uma certa vida muito autocentrada, e você é um eterno adolescente nessa perspectiva. Então, vivenciar os papéis de maneira equilibrada, tendo a sensibilidade da outra pessoa, responsabilidades, é muito importante em nosso tempo. Isso precisa ser restaurado, mas eu entendo que a gente vai poder oferecer isso através do que a Bíblia oferece, né? O que a nossa cosmovisão cristã tenta também educar e orientar. Família para a gente é muito importante. Desconheço um lugar onde se fale mais de família, onde se preocupe mais com família do que dentro de um meio como a igreja. Tem uma pergunta que eu acho importante, e eu não sei o quanto há gerações que se passaram. Eu não vou nem usar gerações, senão parece que você já tem 120 anos. Fiquei até né? assustada agora. Desculpa, com os poucos anos que se passaram, mas que já são suficientes para gerar uma mudança nas relações, nas perspectivas. Hoje, já é fato que, infelizmente, todos os meios culturais, desde as escolas, os relacionamentos, em todas as instâncias que a gente vive, a televisão, a mídia, eles formam as pessoas e as crianças para que elas não se vejam mais como diferentes, especialmente quando a gente fala de meninos e meninas. Talvez há 20 anos atrás, quando vocês tiveram, né, 10, 20 anos atrás, quando foi talvez esse momento mais crucial da formação dos
das meninas, né, que vocês criaram, eu não sei até que ponto essa guerra estava tão intensa como está hoje. E aí eu queria ouvir quanto vocês sentiam esse desafio que os pais de hoje sentem ao enviar o filho para uma escola, ao filho assistir um vídeo no YouTube. E a depender de como vocês viveram esse desafio, como vocês acham que hoje, de alguma maneira, os pais devem se munir de armas, desde uma escola onde vai colocar o filho até de algum modo escolher o material que ele vai assistir, para que essa concepção de mundo, não só nesse sentido, isso é apenas um detalhe importante, mas um detalhe de tudo que a criança enxerga e entende, possa ser feito a partir da perspectiva bíblica. O que é que vocês podem compartilhar com a gente? Bom, na época que eu criei as meninas, eu não senti isso, não. Você sentiu? Essa diferença? Não existia essa pressão que existe hoje em dia. Ou seja, de 15 anos para cá, a gente teve uma mudança grande. Muito grande. E principalmente agora, né? Nesses últimos tempos para cá. E, assim, o que eu acho que é muito importante, que na verdade, o papel fundamental do pai, dos pais, né? Pai e mãe, porque que Deus colocou na vida de uma criança para conduzir, para orientar. Então, assim, é fundamental que os pais tenham essa visão, essa necessidade urgente de dizer assim, olha, eu preciso fazer um filtro, eu preciso uma peneira para dizer assim, olha, isso aqui não é mais, na nossa época era assim, qual o programa que eles iam assistir. Hoje não é mais só isso, né? O programa que ele vai assistir, onde ele vai estar, qual a escola que ele vai estudar, qual é o clube que ele vai frequentar, quais são os amigos que ele vai ter, qual é a casa que ele vai, porque tudo isso é muito importante, sabe? Há uns dias atrás, um primo meu me ligou assim, preocupadíssimo, dizendo assim, olha o que a empresa dele mandou como orientação para os pais entregarem aos filhos. Era justamente sobre esse assunto, dizendo assim, tipo, quase que tudo pode, tudo é legal. E ele diz, poxa, se a minha empresa, que não tem nada a ver com a educação de filho, nada a ver com filho, está me dando isso para eu entregar a minha filha, eu estou assustada, o que a minha filha vai ver na escola, né? Então, assim, a gente tem no nosso meio cristão literaturas até que falam sobre isso, né? Mas tudo isso é muito importante. Então, o papel do pai e da mãe é muito necessário, quer dizer, sempre foi, sempre vai ser, e principalmente agora com essa visão de dizer assim, olha, eu preciso filtrar o que o meu filho precisa e onde ele precisa estar para poder conduzir de uma maneira que agrade a Deus. A sociedade é muito alvo de movimentos orquestrados, dos quais nós precisamos ter muito discernimento. Então, fazer com que todo cidadão se torne uma unidade muito parecida uma com a outra, tem outros objetivos, né? Objetivos comerciais, objetivos relacionados ao poder. Nós cremos que Deus criou pessoas muito diferentes umas das outras. A beleza da vida é isso, a alteridade, você se colocar no lugar da outra pessoa, ter a sensibilidade para entender a outra pessoa. Isso aqui é fundamental na nossa existência. Meu pai foi criado, havia o Colégio Diocesano de Garanhuns só para os meninos e o Colégio Santa Sofia em Garanhuns só para as meninas. Era assim a criação do meu pai. Depois mudou, né? Eu necessariamente não defendo que seja essa divisão, mas só para explicar as mudanças todas que aconteceram. Mas também questiono muito a mudança hoje, que como numa linha de montagem faz com que não se olhe mais absolutamente nada e queira se produzir pessoas muito iguais, onde nós estamos falando hoje aqui de criação de meninas, né? Onde perceber que é uma menina e um menino é muito importante se perceber dessa maneira e a gente poder valorizar, olhar dessa maneira, educá-las nesse princípio também. Então eu tenho resistência a esse pensamento que quer de alguma maneira trazer
criar uma unidade do ser humano como se ele fosse um parafuso de uma fábrica, onde as pessoas vão, cada um vai recebendo, tem a mesma bitola, mesmo tamanho, mesmo jeito. Eu acho isso antinatural, isso não tem a ver com a humanidade, não tem a ver com como Deus nos criou. O que é que vocês podem compartilhar? Aí, assim, a gente entra em várias temáticas possíveis, mas tem a ver muito com as experiências que vocês vivenciaram. Conselhos que vocês poderiam dar práticos nessa criação de meninas. E aí a gente queria que vocês ficassem bem à vontade, pudessem lembrar de histórias que eventualmente aconteceram, porque muitas vezes as experiências elas nos remetem aos aprendizados, né? Então a gente queria ouvir um pouquinho sobre isso e vocês poderem compartilhar. Falar que Marília é boa de história e boa de conselho. Não, eu fico até com medo, porque todo mundo já olhou pra mim e já riu aqui. Eu não vou contar história não, gente, de ninguém, pra não criar amigo de ninguém. Tá Por certo? favor, agradeço. Pode dizer que é a filha dos outros também, entendeu? Não, dá um Ouvindo a filha exemplo, eu dos ouvi outros. falar, né? Uma filha de um amigo meu, mas não, eu não vou, fiquem tranquilas, meninas, né? Que eu não vou dar esses exemplos práticos, não. Mas assim, em termos de conselho, né? De repente, se eu lembrar, eu até falo, né? Mas assim, conselho, o que eu poderia dar de conselho, né? Olha, eu me lembro do seguinte, eu como mãe, certo? Me vi numa situação, uma determinada vez, que eu disse assim, meu Deus do céu, o que eu faço? Porque eu estou lendo a Bíblia e não está resolvendo, eu não estou sabendo fazer. Onde é que eu estou errando, né? O que é isso? Né? E eu recebi alguns conselhos, eu li muito a respeito sobre isso, como criar, como conduzir e tal. E tem dois textos que eu acho que são muito importantes, textos bíblicos, que são fundamentais e muito importantes para os pais como um todo. Guardar isso, né? Ter isso no coração, na mente, que está lá em Deuteronômio 6 e Salmo 78 também. E ele fala muito dessa questão de como conduzir. Em primeiro lugar, o pai e a mãe, eles têm que ser. Eles têm que ser transformados. Eles têm que viver essa verdade na vida deles, né? Para poder eles serem exemplos, para poder eles serem capazes de conduzir. Então, eles vão ser capacitados para orientar o caminho que o filho deve seguir, porque não são marionetes, né? São nossos filhos. Nós amamos, mas são eles que fazem as escolhas, na verdade, né? O que a gente faz? O nosso papel é conduzir. O nosso papel é aquela coisa, a gente filtra, a gente dá o melhor que a gente pode e a gente conduz. Em primeiro lugar, então, a gente precisa ser e a gente precisa o tempo inteiro, sem descanso, conduzir em todos os momentos, em todas as situações. É isso que o texto fala lá em Deuteronômio, sentado à beira do caminho e tal, e faz isso, faz aquilo. É essa orientação que ele vai dando. E uma outra coisa que é muito importante é que ele frisa também nesses dois textos, é que a gente precisa lembrar a eles, né, quem é Deus, o que ele fez por nós, o que ele vai fazer, o que ele está fazendo. Então, que eles possam ter essa criação dessa orientação, de ver o exemplo, de ter o caminho apontado, né? E ter isso na memória, essa lembrança, dizer assim, quem é o nosso Deus, né? Quem é o meu Deus? E é isso que eu quero passar para vocês. É essa orientação que a gente deve seguir como pais, né? É isso que a gente deve dar. Foi isso que eu aprendi e foi isso que eu tentei fazer, né? Foi isso aí. O Evangelho, ele traz, além da salvação, que é o meio para a salvação das vidas, mas ele traz a perspectiva de identidade, né? Então, se a gente fala dessa crise que as pessoas têm tido, a gente acredita que o Evangelho é o fundamento central para que as meninas possam entender que há plenitude e há beleza em ser menina, em ser mulher, e os homens também entendam esse padrão, porque é o Evangelho que define, né? Essa identidade, define esse perfil e define esse propósito para que nós fomos criados. Então, acho que tem muito a ver com o que você compartilhou. Bem, eu creio que a gente tem que aproveitar esse momento, eu como homem, também encorajar os homens a poderem superar todo um movimento cultural que tem muito recentemente, em que os homens eles têm tido assim, cabeça para tudo. Nós sonhamos
em ter patrimônio, sonhamos em ter um nome respeitado, sonhamos em ter dinheiro, carreira, profissão, negócios. E por que não colocamos filhas e filhos na mesma medida? Há alguma coisa que precisa ser corrigida. Na minha juventude, adolescência, juventude, nós não conversávamos sobre que criaríamos filhos, né? Essa coisa ligada a filhos já é muito natural para as mulheres, mas para os homens não faz parte da nossa cultura. Mas nós precisamos, em algum momento da nossa vida, dar esse clique, pelo menos, e tomara que seja um pouquinho antes do anúncio que vai ser pai, mas se tiver que ser no dia que ficou sabendo que vai ser pai, então que mude a cabeça, que a cabeça então seja, se volte para esse grande desafio. E eu convido hoje os homens a ter esse coração de paz, sabe? Onde a gente tem, a gente gosta de tanta coisa, mas a gente precisa ter um amor excelente. Eu creio que talvez essa seria uma palavra importante para resumir minha participação, é esse amor com excelência. Porque a gente, até legal, a gente fala, a gente se comunica, mas é mais do que só uma interação assim, é estar presente na vida. Então, amor com excelência, não é só demonstrar uma afetividade, que é muito importante. Mas, além disso, é o cuidado, é a proteção, porque meninos precisam muito dessa presença masculina. Já que vocês perguntaram conselhos, seja o homem que você gostaria que a sua filha tivesse se casando no futuro. Seja esse homem para ela. Sabe, seja esse homem educado, esse homem cavalheiro, seja esse homem provedor, seja esse homem que tem um cuidado com a família, seja este homem muito trabalhador, muito corajoso, seja esse homem para sua filha, sabe? E se você conseguir ser esse cavalheiro, esse amigo presente dela, esse homem com essa qualidade, ela não vai se jogar nos braços de qualquer um, porque ela já teve essa referência na vida dela, ela não precisa de uma aventura. Então valorize, eu estou falando aqui de filhas, por exemplo, o hábito que eu tive com as minhas filhas de chamar para jantar, de conversar, de sair com as minhas filhas, levar para um bom restaurante, eu sentar com Tatiana, sentar com a Bruna, sentar com a Juliana e tá aqui eu e você, paguei esse jantar para você aqui, minha filha, você não vai ter preocupação de que um outro no futuro vai fazer isso pela primeira vez com você, entendeu? Então essa atenção que eu estou lhe dando aqui, eu acho que essa valorização todo dia é muito importante. Então seja o homem que você gostaria que a sua filha pudesse se casar um dia. Amém. Eu tenho duas perguntas bem práticas, assim, já que está falando sobre essa questão das filhas e, né, o futuro, etc. Quais são o padrão, né, que um pai conversa com a sua filha para falar sobre quando chega o momento dela pensar em namoro, casamento e tudo isso? Como é que se tem essa conversa com a filha? Essa é uma pergunta boa que a gente vai fazer para eles e depois tem que fazer no podcast dos meninos também, né? Também. Mas Quais os critérios para o menino namorar com, né? Bom, é pro pai. É pro pai. É o pai que tem que dar autorização, é o pai. Olha, esse assunto, ele não pode ser um tabu. Esse assunto, ele não pode ter milindres na conversa. Lógico que para cada fase da criança, você vai ter que se encaixar naquela fase. Você não precisa também estar problematizando muito um assunto quando não chegou naquela idade ainda. Mas quando vai chegando a adolescência, né? A gente já precisa ter o mínimo de liberdade construída para que ela possa fazer perguntas e você possa conversar. Porque, assim, do ponto de vista da biologia relacionada à sexualidade, as crianças são formadas muito cedo, até pela própria escola. Mas isso deveria ser algo que os pais pudessem ensinar, né? A questão do namoro, você pode se conversar, você pode contar sua história, você pode sair contando outras histórias. Tem tantas maneiras criativas de você entrar nesse assunto, né? Eu confesso que os pais, quando ouvem esse tema, já ficam logo suando, né? Não, minha filha só vai namorar aí quando ela tiver, assim, 30 anos, quando terminar a faculdade. Só falta ele dizer isso, né? A gente fica preocupado com essas coisas, normalmente, né? Coitado de quem acredita nisso. Coitado de quem acredita nisso. Colega meu, recentemente, que tem crianças muito novinhas, aí falando assim, eu falei, olha, minha filha, uma das minhas filhas, ela tá com um namorado, tudo assim, é muito nova para namorar.
tinha 16 anos quando eu vi anunciar isso daí. Aí ele falou, não, minhas filhas só vão namorar quando se formar na faculdade. Falei, você espera isso, que isso vai acontecer muito. Então, olha, gente, eu acho que a liberdade de se falar, de ser educação na família, ela não pode ter barreiras, ela precisa ter toda a liberdade. Ninguém pode ter medo, sabe? Não pode haver, assim, essas desconfianças. Vai falando, antecipa. Você é pai, está preocupado, antecipa o assunto. Vai falando, vai trocando ideia. Mas eu acho que a Marília era mais expert nisso do que eu. Conta aí, Marília. A pergunta não era para mim, mas tudo bem, né? Bom, não sei. Eu acho que lá em casa teve uma menina, não posso dizer quem foi, mas assim, que queria namorar já desde muito cedo, sabe? E aí eu dizia assim, pode não. Tem idade para isso, Tem né? idade. Eu estabeleci 15 anos. Antes de 15 anos, ninguém podia namorar. Depois que o menino foi crescendo, eu disse, meu Deus, onde é que eu tava com a cabeça? Que eu falei 15 anos. 15 anos é um bebê ainda. Quando era pequena, a gente vê que 15 anos é muito tempo, mas não é. Depois a gente acha que não é, né? Que é tudo muito novinho. Mas eu usava esse argumento, eu dizia assim, não, antes dos 15 não pode, né? E aí eu usava até o texto bíblico, tinha coisa que era difícil convencer, hein? Difícil convencer a elas e assim, quando o meu argumento não dava certo, né? Mas é assim, tipo, esse é o jeito que você pensa. Mas não é o jeito que eu penso. Eu disse, então vamos para a palavra de Deus, porque vamos ver o jeito que Deus quer que seja. Então eu usava o texto bíblico, eu me lembro eu acho que é Salmo 39, que diz assim, todos os seus dias foram escritos e determinados, é esse eu acho, quando nenhum deles havia ainda. Então eu dizia, olha aqui, ó, já tem marido para você, só você não sabe ainda, então por que não vai namorar assim à toa? Não precisa. Então eu usava esses argumentos e graças a Deus eu conseguia convencer. Aproveitando esse assunto, só falando assim que muito desse tema ligado à adolescência, porque esses assuntos são assuntos já da adolescência, né? O medo do pai é da rebeldia que é produzido nesse tempo assim também, né? E você perdeu o coração da sua filha. Eu quero dizer, gente, que muito do mecanismo da rebeldia na vida das filhas, na vida dos filhos, tem a ver com falta de atenção dos pais. Se você estiver presente, se você tiver gente vivendo aquilo ali, se você valorizar a estima, valorizar quem são seus filhos, sabe? Encher a bola deles, assim. Gente, esses assuntos vão fluir naturalmente, eles confiam em você, você confia neles, então é importante que a gente possa entender que a atenção é o antídoto contra a rebeldia. Rebeldia de filho é falta de atenção. É falta daquela presença legal do pai, ganhar o coração. Encante a sua filha. Encante a sua filha. Se o homem tem o poder de encantar uma mulher para casar com ela, dia após dia encante a sua filha para você ganhar o coração. Não perca o coração dos seus filhos, não perca o coração deles. Isso é muito importante a gente ter isso em mente, né? Bom, isso que ele está falando aqui, né? Essa questão de dar atenção, de estar presente, eu me lembrei da questão da lei e da graça, né? Uhum. A gente às vezes quer conduzir o filho só com lei. Na Isso. verdade, a gente precisa entender que a gente necessitou muito da graça. Foi a graça, na verdade, que nos transformou. A lei não foi suficiente. Então, a gente precisa usar isso com os nossos filhos, né? A graça, a lei precisa ser presente, mas a graça tem que ser muito maior, né? Então, essa questão de estar presente, dar atenção, de estar ali, faz parte de tudo isso, né? Dizer, errou, vem cá, né? Não é assim e tal. Isso é muito importante. Legal, legal. Dava pra gente conversar um bocado ainda, mas já veio outras ideias aí, outros podcasts. O tempo também. é curto, né? Então a gente vai encerrar, a gente quer agradecer a presença de vocês. Foi um tempo muito, muito enriquecedor. E eu tenho certeza que quem está acompanhando a gente está já com anotação aí em casa, né? Ouvindo esse podcast e podendo gravar essas dicas para poder
cumprir essa missão, que é uma missão. Inclusive a gente gravou um podcast no qual a gente fala isso, né? Filhos como uma missão. Sim. Eles não são só algo que a gente tem que colocar numa redoma para fugir do mundo, não. Eles precisam ser formados para que eles possam cumprir essa missão depois com outros e com o povo de Deus, na igreja, na sociedade, né? Então é isso, a gente pode depois ter outros momentos, ter outros podcasts, então a gente quer agradecer a presença de vocês. E desde já estender esse convite para os próximos, né, e para outras temáticas tão importantes. Eu que agradeço estar aqui com vocês, foi uma honra poder estar aqui e falando um tema desse que alegra muito meu coração. É isso aí, foi um prazer esse bate-papo e Deus abençoe aí vocês. Amém. Então a gente quer convidar todos vocês que estão acompanhando a gente para você seguir o podcast, seguir as nossas redes sociais, se inscrever no nosso canal e compartilhar esse conteúdo, que a gente acredita que ele tem um potencial de ajudar famílias, de ajudar casamentos, de ajudar pessoas que precisam do Evangelho, da Bíblia, para melhor conduzir a sua família para a glória de Deus. E a gente sempre encerra, né, com a bênção apostólica, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito recaiam sobre todos. É o nosso desejo. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo Zoe Talk.